Os principais assuntos desta edição. Decreto que amplia toque de recolher de 24 horas no Amazonas é publicado e já está valendo. Amazonas registra 1.152 novos casos de Covid e 58 mortes nas últimas 24 horas. Justiça decide que privilegiados que furaram fila de vacina contra a Covid no Amazonas não terão direito à segunda dose antes do prazo. Abstenções do Enem foi de 55,3%. Reaplicação pode ser pedida nesta segunda-feira. Brasil tem mais de 8,8 milhões de casos de Covid-19. 606 mortes foram registradas em 24 horas. Biden vai impor restrições a viajantes do Brasil, Reino Unido e 26 países da Europa a partir de hoje. A Organização Mundial de Saúde diz que a África corre risco de ser esquecida na distribuição de vacinas contra a Covid. Homem é morto por companheira em quarto de motel no centro da cidade. Sem mãos, corpo é encontrado dentro de bueiro no Jorge Teixeira. Morador de rua é encontrado morto ao lado do 24º Distrito Policial. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, está começando. 5 horas e 50 minutos. Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Peruri em Peruri. Alternativa de Alvaranhos. Poliana Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Panamá FM em Yanamá. Maranhã FM em Maranhã. Caboclo FM em Altazes. Urucará FM de Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM de Codajá. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucumaré Yanuri FM em Yanuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Nova Aripuanã. Metropolitana Mix em Manacapuru. Web Rádio BDC em Altazes. MaripaFM.com em São Sebastião do Uatumã. Agora 5 horas e 51 minutos em Manaus. Previsão do tempo. Manaus amanhece de tempo instável, com o clima-tempo prevendo 30 milímetros de chuva com probabilidade de 90%. A temperatura, que é de 24 graus, terá máxima de 30 graus Celsius. A umidade do ar é de 93%. Os ventos estão calmos, com 5 quilômetros hora de velocidade. É segunda-feira, 25 de janeiro. Chegamos aos primeiros 25 dias do ano e faltam 340 para terminar 2021. Dia da conversão do apóstolo São Paulo. Também é o dia do carteiro. Hoje é o aniversário de São Paulo, fundada pelos jesuítas em 1554. Esta é a edição 85.057 do Jornal da Manhã. Com visibilidade reduzida, o aeroporto Eduardo Gomes opera por instrumento desde os 40 minutos desta madrugada. São normais operações de pousos e decolagens no Militar de Ponta Pelada. Fatos marcantes da história. Linha regular de vapores entre Liverpool e Manaus era inaugurada em 1875. 2011, primeira onda da Revolução Egípcia começa em todo o país, marcada por manifestações de rua, comícios, atos de desobediência civil, tumultos, greves trabalhistas e confrontos violentos. 2019, barragem de rejeitos controlada pela Vale S.A. rompe-se em Brumadinho, Minas Gerais, deixando 206 pessoas mortas e 102 desaparecidos. 5 horas e 53 minutos. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, sonoplasta Hernandes Sampaio. E bom dia ao nosso repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, e bom dia PC, e muito bom dia a você, ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, visando diminuir as aglomerações no transporte coletivo, o prefeito Davi Almeida solicitou ao Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, IMMU, que já hoje, segunda-feira, as empresas do transporte público voltem a atuar com 100% de suas frotas de ônibus. Ontem, Davi Almeida solicitou que o serviço seja normalizado para que os passageiros possam ter uma maior segurança ao utilizar o serviço. E como você vê essa situação nesse instante? Pois é, Paulo, né? Demorou para essa decisão, mas está aí, né? Até que, enfim,
veio essa solicitação. A gente, Paulo, percebe também, é público que a nossa frota de ônibus, mesmo que 100% é deficitária, ainda assim vamos ter ônibus lotado, mas quem sabe vamos ter sim uma melhora significativa com a frota em 100% e também com lockdown não, né, com esse decreto que existe aí do governo, com muito comércio fechado, por exemplo, o transporte coletivo vai sim ter uma melhora bem boa, bem significativa. O que nós observamos agora pela manhã já nos terminais, Paulo, os terminais dos ônibus da linha 652, 670, 671, o 678 e o 600, sem dúvida nenhuma, uma das linhas mais procuradas aí da cidade, além de outras, é claro, já tem aí uma melhora significativa nesse começo de manhã. É claro que durante todo o dia a Rádio Difusora, através da sua reportagem externa, vai acompanhar o transporte coletivo em Manaus para saber se realmente a frota está em sua totalidade nas ruas para atender a população. Peregrino e semáforos da Major Gabriel, inclusive com a Tarumã, estão apagados, estão zerados, apagados, 3 semáforos na Major Gabriel. E os motoristas que trafegam naquela área devem se acautelar, se bem que não tem muito carro na rua. Pois é, Paulo, o que facilita ainda mais para a alta velocidade, né? Então tem que ter muito cuidado, que muitos não respeitam os cruzamentos, né? E está aí dirigindo com pouco carro na rua, de repente tem que ter muito cuidado, até mesmo com o semáforo quando está funcionando em verde para você já é perigoso. Imagine, Paulo, agora aí com o semáforo apagado, os motoristas, como você bem colocou, tem que se acautelar bastante, tem que ter muito cuidado aí nessa área da cidade e outras também aí nesse momento. Pois é, a Major Gabriel é preferencial, mas você que trafega, por exemplo, pela Tarumã, que vai cruzar ali com a Major Gabriel, é o semáforo que tem maior fluidez, deve tomar muito cuidado. Até porque a visibilidade não é boa para todo mundo que vem, né? Se você precisa daquele semáforo ali, tem que passar devagar, tem que passar olhando, passe tranquilo para que você consiga chegar muito bem ao seu destino. Outros semáforos também, Paulo, aí devido ao mau tempo, à falta de energia, deixaram de funcionar também logo no começo da noite, porém já voltando à normalidade, como por exemplo a Avenida Grande Circular, no cruzamento ali no São José, próximo à Escola de Samba Grande Família, ontem à noite também já não estava funcionando em sua normalidade. Mas agora pela madrugada já passamos pelo local e o semáforo está funcionando normalmente. Peregrini, e a movimentação nos prontos-socorros desse final de semana, como é que foi? Bem tranquila, Paulo, bem tranquila mesmo no que diz respeito a ocorrências por violência, né? Atendimentos por violência. Pronto-socorro 28 de agosto, Platão Araújo, João Lúcio tiveram lá, sim, suas ocorrências, mas nada comparado a um final de semana normal, vamos colocar assim. Bem tranquilo mesmo em relação a isso. Mas em relação ao Paulo, o pessoal do coronavírus, as pessoas que estão aí procurando os pronto-socorros por coronavírus, ainda estão encontrando, Paulo, as unidades de saúde lotadas. Sem mãos, um corpo foi encontrado dentro de um poeiro no Jorge Teixeira, Peregrini? Pois é, já estava em avançado estado de decomposição, Paulo Guerra, com perfurações no pescoço, no peito, perfurações dessas ocasionadas por um objeto, uma arma branca, vamos colocar dessa forma. Esse corpo foi encontrado, Paulo, lá na rua Malvarisco, ali é bairro Jorge Teixeira. 2 homens foram para um quarto de motel no centro da cidade, na Lima Bacuri, Peregrini, aquela área que você conhece muito bem, como você fala para mim. E eles foram para o quarto de motel. Diz que houve uma discussão, né, Peregrini? Paulo, uma DR, né? Uma discussão de relacionamento lá dentro do motel. Essa discussão foi se acalorando, segundo testemunhas, e o motivo era ciúme. Os dois começaram a discutir, a discussão ficou muito forte, até que um acabou matando o outro com uma arma, Paulo Guerra, uma arma perfurante. A perfuração aconteceu no pescoço da vítima. Isso aconteceu ali, como você colocou bem, na Lima Bacuri, no centro da cidade, onde tem ali vários motéis. Tá? A placa lá é hotel, mas chega lá é por hora. Varia aí muito, Paulo, entre 15 e 30 reais, 3 horas para você ficar lá em um desses apartamentos, né? Começa, um deles tem um ventilador, que é mais barato, e com chuveiro aí é área VIP, né, Paulo? Mas a grande maioria oferece uma garrafa de PET de 2 litros para o asseio.
Peregrino morador de rua foi encontrado morto ao lado do 24º DIP. Bem ao lado do 24º DIP, imagine só. Pois é, a área do centro da cidade, Paulo, 24º DIP, é a delegacia que atende principalmente a área central da cidade, né? E conforme a delegacia especializada de homicídios e sequestros, o homem era um morador de rua, né? E acabou morrendo aí, Paulo Guerra. A delegacia especializada de homicídios e sequestros já está trabalhando no caso a fim de elucidar, né, mais esse crime no centro da cidade. Dessa vez esse corpo aí, que até o presente momento, Paulo, permanece no IML sem identificação. Peregrini, até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações, interagindo com nossos ouvintes, principalmente os amigos do interior. Alô, alô, meus amigos de Capiranga, Paulo Guerra, na audiência maior da difusora. Capiranga também está sofrendo, está chorando, está triste com essa questão aí do Covid. Muita gente precisando, Paulo, de uma atenção maior lá no município de Capiranga. No final de semana, morreu uma pessoa muito conhecida lá, a senhora Cave, né? Cave, que era uma pessoa que morava lá, nascida e criada lá no município, uma jovem senhora ainda, mas que infelizmente acabou perdendo a vida para o Covid. Abraços aí a todo mundo do município de Capiranga. Paulo Guerra. 6 horas em Manaus. Prestação de serviços do Jornal da Manhã. 46 vagas de emprego em várias áreas de atuação estão sendo oferecidas nesta segunda-feira pelo Cine Manaus. Devido à pandemia da Covid-19, os atendimentos presenciais ainda não estão sendo realizados nos postos do órgão e os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail cinemanaus.emprego@gmail.com. No campo assunto deve-se colocar o nome da vaga pretendida. Quem retransmite o Jornal da Manhã, Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, em Altazes. Voz 6 Irmãos do Porto de São Raimundo. Voz Cabocla Vila Rica de Caviana. Voz Amiga Lago do Limão. Peruri, Josivan em Peruri. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Voz do Novo Tempo, uma nova história em São José do Amacari. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal em Aundá.web Rádio. Voz da Liberdade, Boa Vista do Ramo. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Voz Ariaú. Big Bom Iranduba e Comunitária Anhanguera, na Foz do Canumã, distrito de Borba. 6 horas, 1 minuto em Manaus, que tem tempo instável e temperatura de 24 graus. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e vai voltar em 2 minutos. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6 horas, 5 minutos em Manaus. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, IFAM, divulgou neste fim de semana os resultados finais das seleções para os cursos técnicos subsequentes em Administração e em Informática no campus avançados de Iranduba. Os resultados podem ser conferidos no site Estude no IFAM. Segundo a diretora de ensino do campus Iranduba, professora Roberta Enir, o procedimento para a matrícula dos aprovados ocorrerá de forma não presencial, por meio de formulário disponível no site Estude no IFAM. Os aprovados que optarem pela matrícula presencial poderão entregar todos os documentos previstos no edital em envelope lacrado no 7 Maria Isabel de Esteves Silva, a partir do dia 1º de fevereiro, de 8 às 11:30 da manhã. A causa da morte do paciente Covid-19 Silvano Cidade Fonseca, de 40 anos, ocorrida na madrugada deste domingo no Hospital Jofre Correia, em Parintins, será apurada pelo Ministério Público do Amazonas. Para saber o que aconteceu realmente e as medidas que as autoridades de Parintins tomaram, o Ministério Público do Amazonas reuniu com os gestores de saúde daquele município ainda pela manhã de ontem, incluindo o prefeito Bigacia. O que for apurado fará parte dos autos do procedimento instaurado para apurar responsabilidades cíveis e criminais sobre as causas que levaram a esse óbito. As promotoras de justiça Eliana Amaral e Marina Maciel de Parintins e a procuradora de justiça Silvana Cabral, coordenadora do Grupo de Trabalho de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério Público do Amazonas, colheram as primeiras informações para o procedimento que deverá apurar
as mortes acontecidas em Parintins por suposta falta de oxigênio. Uma segunda morte também foi informada. Darcy Brito de Souza, de 81 anos, faleceu na manhã deste domingo. Por determinação do conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, Mário de Melo, a lista enviada pela Secretaria Municipal de Saúde com os nomes dos vacinados com a Coronavac será disponibilizada da forma como fora encaminhado no portal do TCE nesta segunda-feira às 9 horas da manhã. Após o complemento da listagem, que será feita pela Secretaria Municipal de Saúde até o início da noite desta segunda-feira, quando acaba o prazo de 72 horas concedido pelo Pleno do TCE, o tribunal fará uma nova divulgação, agora com a lista completa, na terça-feira. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciou ontem que enviará para a Câmara Municipal de Manaus, amanhã, terça-feira, pedido de criação do programa Auxílio Manauara, que vai pagar R$200 para 40 mil famílias de baixa renda durante 6 meses. A meta da prefeitura é iniciar o primeiro pagamento do benefício já em fevereiro. O presidente da Câmara Municipal, o vereador Davi Reis, convocou uma sessão extraordinária para terça-feira, possibilitando que o projeto seja analisado pelos vereadores e votado. 6 caminhões que saíram de Porto Velho, em Rondônia, com uma carga de cerca de 160 mil metros cúbicos de oxigênio, chegaram a Manaus pouco antes das 12 horas deste domingo. A entrega do oxigênio em falta na capital por conta da pandemia aconteceu com atraso devido às condições da BR-319. A carga de oxigênio foi fornecida pelo governo federal. Mediante as inúmeras denúncias da comercialização de cilindros e recargas de oxigênio com preços extremamente abusivos no mercado amazonense, o deputado estadual Álvaro Campelo, do Progressistas, protocolou ofício junto ao Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor PROCON Amazonas e ao delegado titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor, requerendo investigação envolvendo empresas que, em meio à crise de oxigênio em Manaus, aumentaram em mais de 300% seus preços. Estamos vivenciando uma pandemia sem precedentes e, em meio à dramática falta de gás de oxigênio e cilindros para as pessoas internadas com Covid-19, empresas de representação e comércio de oxigênio elevam absurdamente o valor do produto. Desta feita, estou requerendo que se investiguem essas práticas criminosas e que os responsáveis sejam devidamente punidos, afirmou o deputado Álvaro Campelo. A Justiça Federal determinou que quem furou fila da vacinação contra a Covid-19 não terá direito à segunda dose no Amazonas. A vacinação contra a Covid ficou suspensa em Manaus para um replanejamento depois de denúncias de fura-fila. A decisão foi assinada pela juíza Jaisa Maria Pinto Frasco na noite do último sábado. E, de acordo com ela, as pessoas que tomaram a primeira dose de forma indevida podem ser presas em flagrante caso tomem a segunda dose antes da chegada do grupo em que se enquadram. O Amazonas registrou 1.152 novos casos de Covid-19 e 58 mortes nas últimas 24 horas. Este domingo, o número de casos confirmados subiu para 249.713. O total de óbitos foi para 7.146. Em todo o estado, mais de 1.700 pessoas estão internadas com a doença. Os dados constam do boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. A Prefeitura de Manaus informou que um total de 162 sepultamentos foi registrado nos cemitérios da capital do Amazonas neste domingo. Esses 126 foram nos espaços gerenciados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, dos quais nenhum optou pelo serviço de cremação. Também foram registrados 4 óbitos oriundos de outras cidades. Já nos cemitérios particulares, 36 enterros foram realizados. Entre as causas da morte do total de sepultamento nos cemitérios públicos da capital do Amazonas, 55 foram declaradas como Covid-19 e um caso suspeito. Já nos espaços privados foram 27 registros de óbitos pelo novo coronavírus. O município informa ainda que houve o registro de 21 óbitos em domicílio e que, do total de sepultamentos nos cemitérios públicos neste dia, 29 foram atendidos pelo serviço SOS Funeral, coordenado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania. 6h11 em Manaus. A partir desta segunda-feira, o edital do programa Mais Médicos para o Brasil
estará aberto para profissionais da área ajudarem a suprir a demanda nos municípios do interior do Amazonas de forma remunerada. O edital tem prazo de inscrição de 2 dias. O governo do Amazonas publicou o decreto número 43.303 que determina medidas mais rígidas de isolamento. Entre elas está a restrição da circulação de pessoas em espaços e vias públicas de todo o estado nas 24 horas do dia. O documento passará a valer a partir desta segunda-feira e ficará em vigor até o dia 31 deste mês. Neste período estará permitido apenas o funcionamento de serviços essenciais que deverão seguir uma série de normas sanitárias. É bom ressaltar o que estará em funcionamento. Supermercados de todos os portes ficam abertos de 6 às 19 horas. Limitado a produtos de alimentação, bebidas, limpeza e higiene pessoal, uma pessoa por família. Farmácias podem ficar abertas durante 24 horas, assim como distribuidoras de água mineral e gás de cozinha de 6 até as 18 horas. O atendimento presencial médico, odontológico, psicológico, de fisioterapia e de enfermagem com agendamento prévio ou de forma emergencial também será permitido. O juiz do plantonista do Tribunal de Justiça do Amazonas, Manuel Amado de Lima, deferiu ontem uma liminar garantindo a abertura dos cartórios extrajudiciais durante o toque de recolher imposto pelo governador Wilson Lima. Caso a determinação não seja cumprida, o governador estará sujeito a multa diária de R$50 mil. A decisão atende a um pedido em forma de ação civil pública ingressada pela Associação dos Notários e Registradores do Estado, em que a entidade argumenta que os serviços dos cartórios são essenciais nesse período de pandemia causada pelo coronavírus. Agora 6h13 em Manaus. A seguir, homem é morto por companheiro em quarto de motel no centro da cidade. Sem mãos, corpo é encontrado dentro de bueiro no Jorge Teixeira. Morador de rua é encontrado morto ao lado do 24º Jeep. Após o intervalo comercial, os detalhes. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora 96,9. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h16 em Manaus. Polícia. Peregrino, está valendo aí o toque de recolher de 24 horas em todo o estado. E como é que você está vendo a movimentação nas ruas da cidade nesse instante? Normal, Paulo, normal, tá o mesmo que nós vimos na semana passada, Paulo, as pessoas vindo procurar o transporte coletivo, padarias abertas também agora, as pessoas andando normalmente, Paulo Guerra, tá tudo dentro da normalidade, ou seja, do que a gente via na semana passada. Acho que quando chegar daqui a pouco, mais horário de pico, a partir das 8 horas da manhã, a gente vai poder ver realmente se temos ou não uma diferença maior em relação ao que era feito na semana passada. O Jornal da Manhã acaba de divulgar, mas as pessoas fazem perguntas e eu vou respondê-las. Os cartórios vão funcionar. As padarias também funcionando. Dada a resposta, não é, Peregrino? Ah, sim, Paulo, né? O Jornal da Manhã sempre trazendo as informações em primeira mão e depois ainda repetindo, explicando nos seus mínimos detalhes. E, Peregrino, o transporte coletivo, então, daqui a pouco é que teremos uma ideia de como vai ficar. Mas a movimentação das pessoas nas ruas, Peregrino? Normal, Paulo, normal. Muita gente, né, já se deslocando para os terminais, paradas de ônibus também. Observamos também uma grande movimentação por parte do transporte alternativo, né? Muita gente que precisa do transporte alternativo está contando com esse serviço nesse momento, Paulo Guerra. As paradas de ônibus com aquele número que nós já estamos acostumados a ver todos os dias aqui nas ruas da cidade, na zona que tem a maior movimentação nesse horário, sem dúvida nenhuma, que é a zona leste de Manaus. Um dos termômetros aqui é a Feira do Produtor, Paulo. Nós podemos afirmar assim que tem a mesma movimentação de sexta-feira passada, né? Tomando esse dia aí como parâmetro. Peregrino, muitos semáforos em Manaus estão apagados nesse início de manhã e há muitas reclamações aqui, lá na Tefé, também na Praça 14, alguns semáforos. Já falamos aqui da Major Gabriel ainda há pouco e esperamos as providências, porque daqui a pouco o trânsito também começa a ficar complicado nessas áreas. Pois é, Paulo, a zona sul e centro-sul da cidade, as mais atingidas aí com esse apagão aí nos semáforos que tem em algumas vias da cidade. Ontem para cá, para a zona leste também, Paulo, como nós já colocamos no começo dessa edição,
parte dos semáforos da Avenida Grande Circular, a principal via da Zona Leste de Manaus, estava aí com alguns aparelhos apagados, outros em amarelo piscante, né? Mas já passamos pelo mesmo trecho hoje de manhã, já na madrugadinha, e nós encontramos aí, Paulo, esses semáforos funcionando, como por exemplo, ali na Grande Circular, proximidades da Escola de Samba Grande Família, aquele semáforo havia apagado ontem à noite, e agora pela madrugada já voltou com o seu funcionamento normal. Esse final de semana, algumas pessoas, muita gente foi presa também, assim como carros também foram recolhidos, não é, Pellegrini? E mais uma operação pela vida, né, Paulo? É bom que se diga que essa operação ela é coordenada pela Secretaria de Segurança e demais órgãos aí, tanto do Estado quanto do município, Paulo, e infelizmente a gente pode colocar dessa forma, a gente quando lê uma notícia dessa, a gente diz como infelizmente, não pela operação, que é muito bem-vinda, a gente lamenta pelas pessoas que continuam se aglomerando, continuam a participar de festa, continuam, né, a estar nas ruas aí fora do horário e continuam, né, Paulo, desrespeitando a vida deles e as dos outros. Cuidado com o toque de recolher. Pellegrini, o que mais aconteceu? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Mas, Paulo Guerra e ouvintes, pronto socorro 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Pegou-lhe uma pisa no bairro de Cachoeirinha. As informações dão conta, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, de que esse homem não estava respeitando a aglomeração. Ele estava na casa de parentes, todo mundo reunido, Paulo, daí começou uma briga, daí começou uma desavença, ele acabou levando uma pisa e foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto. Pronto-socorro Genúncio, o gigante da Zona Leste de Manaus. Uma pessoa deu entrada, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, apanhou e apanhou muito. As primeiras informações dão conta que ele estava tentando roubar um celular dentro da própria casa. Tava todo mundo por ali no dia de domingo e tal, todo mundo batendo aquele papo, né, mantendo o distanciamento, até que ele foi lá e roubou o telefone da própria prima. Demais parentes o pegaram e deram-lhe uma verdadeira pisa. Ele ainda foi levado ao pronto-socorro, recebeu alguns curativos, depois, posteriormente, recebeu alta e foi liberado. Ladrão desgraçado, roubando a própria família. Um celular bonito, rapaz, daquele que vale mais de R$1.000. Ele levou e por muito pouco não acabava no prejuízo a prima. Só que os parentes chegaram primeiro e o levaram depois para o pronto-socorro. Foi para a delegacia não, foi o pronto-socorro. Muita peia, muita pisa. Gargaladas de garrafa pelo corpo. Cirurgião, olha o nome do piano, não é brincadeira não, ele se chama cirurgião, mas é o cirurgião do roubo, é o cirurgião desgraçado. Ele estava roubando, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Ele foi para um bar e lá tentou roubar a carteira de um dos frequentadores. Ele acabou levando uma pisa e foi riscado várias vezes pelo corpo com gogó de garrafa, com gargalo de garrafa. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ali na área, Paulo Guerra, do bairro Alfredo Nascimento. Lá esse ladrão de bar acabou sendo riscado a faca e levado ao pronto-socorro. As informações dão conta de que ele levou golpes aí profundos, porém já está liberado, já pode roubar de novo. Desgraçado, pegou numa pisa, chegou lá no pronto-socorro, o que aconteceu? Eu me cortei, só se cortou, é ladrão desgraçado e acabou morrendo. De polícia, um desgraçado vagabundo de 32 anos de idade, foragido de polícia, foi preso na madrugada de ontem, de domingo. Ele estuprou uma criança lá no bairro Cidade de Deus. Segundo os policiais da 13ª SICOM, a ação foi por volta dos 30 minutos da madrugada de domingo. Policiais militares foram acionados para chegarem até o local e lá prenderam esse bandido esse da pior espécie, bandido estuprador, esse bandido que não merece perdão não, rapaz. Foi preso e sem ele ter atirado na polícia, a polícia revidava, né? Ele teria partido dessa para pior, mas foi mais uma vez preso, mais uma vez levado à delegacia. Um bandido
da mais alta periculosidade. Infelizmente, o nome não foi repassado à imprensa desse bandido que acabou aí matando não, estuprando uma criança. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, um corpo foi encontrado nas proximidades da 24ª SICOM, delegacia ali, DIP, que cuida da área central da cidade, daí da área do centro. O homem até o presente momento não foi identificado. Departamento de Perícia Técnica Científica, delegacia especializada em homicídios e sequestros estiveram no local. Logo perceberam que o corpo já estava em estado de decomposição. O corpo está ainda no Instituto Médico Legal, não foi ainda identificado e ainda permanece na gaveta gelada. A gaveta de número 7 é onde está esse homem que era morador de rua e até o presente momento não foi identificado. Morte no bairro Jorge Teixeira! Morte no George, Texas! O condomínio fechado JT foi palco de mais uma morte nesse final de semana, com a mão decepada. O corpo de um homem em decomposição foi encontrado na rua Malvarisco, isso no bairro Jorge Teixeira. A delegacia especializada em homicídios e sequestros já está trabalhando para elucidar mais esse caso. Como tem trabalho a delegacia de homicídios e sequestros e trabalha com muita precisão, trabalha todos os dias, é uma das delegacias mais atuantes da delegacia de homicídios e sequestros. Mais uma competente equipe esteve no local e os primeiros procedimentos de investigação já estão em curso. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, morte no motel e tudo aconteceu assim. Na boca da noite, de sábado para domingo. Um casal moderno, feito de dois homens barbados. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, eles resolveram alugar a suíte, uma luxuosa suíte de um motel lá na rua Lima Bacuri. A suíte dotada de ventilador, de lençol, um travesseiro, um colchão fino, assim, mas tá lá, um colchãozinho e tal, e uma garrafa d'água para seio. Daí os dois homens entraram e começaram por lá, se entregaram totalmente ao desfrute. Lá pelas tantas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, logo depois dos gemidos, logo depois dos sussurros, começou uma discussão, e essa discussão começou a se acalorar, chamando a atenção, inclusive, dos funcionários do motel. Daí os dois começaram a brigar muito, palavrões eram ouvidos, ameaças também. A polícia foi chamada, mas quando chegou o Paulo Guerra, um homem já tinha fugido depois de matar o seu companheiro. Ele matou o próprio companheiro, e o motivo pode ter sido ciúmes. Dois homens trancados no motel, um com ciúme do outro. Isso aconteceu, Paulo Guerra, em um hotel localizado na Avenida Lima Bacuri, no centro da cidade. Aí na Lima Bacuri, onde tem vários hotéis aí, uns de luxo, outros não, tem para tudo quanto é gosto e bolso aí na área central da cidade. E mais uma vez, um desses motéis, esse foi palco aí de morte, foi palco desse homem que matou o outro devido a ciúmes. E as informações dão conta, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que eles ouviam alto música sertaneja. Logo no começo foi, uma questão aí de muito amor, chegaram de mão dadas inclusive, e logo depois um matou o outro. É muito triste ver um casal se desentendendo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 59 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias, um resumo do final de semana que nós podemos colocar como final de semana tranquilo na cidade. Agora é contigo,
Paulo Guerra. 6h29 em Manaus. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte. O amor do Amazonas está no ar. Difusora FM. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h31 em Manaus. Esportes. O Atlético Mineiro é campeão brasileiro sub-20 2021. O Galo superou o Atlético Paranaense nos pênaltis por 5-4 e ficou com o título neste domingo no mini estádio do CT do Caju, em Curitiba. O Internacional quebrou um longo tabu e, graças a um pênalti inventado pela arbitragem, venceu o Grêmio de virada no final do jogo e dispara na liderança do Campeonato Brasileiro. A rodada foi perfeita para o Inter, que tem 75% de chance de ganhar o título. Renato critica a arbitragem após derrota no Grenal e ameaça colocar time sub-23 no Brasileirão. O técnico do Tricolor reclamou sobre pênalti não dado em Ferreira e penalidade assinalada para o Inter em lance com Kahneman aos 52 minutos do segundo tempo. Com uma atuação espetacular no segundo tempo, o Goiás venceu o Santos por 4-3 de virada na Vila Belmiro neste domingo, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Goiás perdia esse jogo por 2-0. Em partida realizada em São Januário, o Maracanã está emprestado à Conmebol para a disputa da final da Libertadores. O Fluminense venceu por 2-0 Botafogo e segue no grupo de cima do Campeonato Brasileiro. Luca em falha de Diego Cavalieri e Wellington Silva, que converteu o pênalti cometido pelo goleiro botafoguense, marca os gols. Depois de 2 vitórias consecutivas do Brasileirão sobre Goiás e Palmeiras, o Flamengo foi derrotado pelo Atlético Paranaense na tarde deste domingo e se complicou na briga pelo título. A vitória do Inter no clássico contra o Grêmio, o Flamengo a partir de agora não depende mais apenas de si para ser campeão. Os outros jogos da rodada: Atlético de Goiás 2, Fortaleza 0. Sport 2, Bahia 0. Ceará 2, Palmeiras 1. Série B: Cruzeiro 0, Náutico 0. Ponte Preta 3, CRB 1. Série D: Altos 0, Mirassol 1. Mirassol vai decidir o título. Jogos de hoje: 17 horas no Campeonato Brasileiro Série B tem Operário e Chapecoense. Às 20 horas tem Corinthians e Bragantino. 6h33 em Manaus. A seguir, a abstenção do Enem foi de 55,3%. Reaplicação pode ser pedida nesta segunda-feira. Brasil tem mais de 8,8 milhões de casos de Covid-19. 606 mortes foram registradas em 24 horas. Biden vai impor restrições a viajantes do Brasil, Reino Unido e 26 países da Europa a partir de hoje. Organização Mundial de Saúde diz que a África corre risco de ser esquecida na distribuição de vacinas contra a Covid. Os detalhes após o intervalo comercial. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h37 em Manaus. Últimas notícias. A Caixa Econômica Federal libera nesta segunda-feira os saques e transferências das últimas parcelas do auxílio emergencial para 3,3 milhões de trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família. O pagamento desta segunda é para os trabalhadores nascidos em novembro. Serão liberados os saques das parcelas creditadas em poupança social digital nos ciclos 5 e 6 de pagamento do benefício. O calendário de liberação segue até 27 de janeiro. Já está em vigor o decreto que amplia toque de recolher de 24 horas no Amazonas, que foi publicado na noite do último sábado. E muitas indagações sobre o funcionamento de bancos. Os bancos vão funcionar normalmente, assim como as padarias e farmácias. Os aposentados e pensionistas do INSS com benefício do valor de um salário mínimo começam a receber a partir desta segunda-feira com reajuste. O pagamento tem início hoje, vai até o dia 5 de fevereiro. O período de inscrições para o ENSEJA, Exame Nacional para a Certificação de Jovens e Adultos, a avaliação criada para certificar competências e conhecimentos de jovens e adultos que não terminaram os ensinos fundamental e médio na idade adequada, vai somente até hoje.
Elas são gratuitas e podem ser feitas por qualquer pessoa. O único requisito é que a pessoa interessada tenha no mínimo 15 anos completos no caso do ensino fundamental e no mínimo 18 anos completos para o ensino médio. Ele não precisa ter frequentado a escola, já que vai fazer madureza ginasial. O índice de abstenção do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2020 subiu no segundo dia e atingiu 55,3% do total de candidatos confirmados esperados para esta edição, anunciou o INEP ontem à noite. Este é o maior índice de toda a história do Enem. Antes, o recorde havia sido registrado em 2009. A reaplicação do Enem ocorrerá nos dias 23 e 24 de fevereiro. Deve fazer o pedido a partir das 12 horas desta segunda-feira até a sexta-feira, dia 29. O acidente aéreo com parte da delegação do Palmas Futebol e Regatas causou comoção no Tocantins neste domingo. Além do piloto do avião, 4 jogadores e o presidente do clube morreram na tragédia. O acidente foi numa pista de pouso particular em Luzimangues, distrito de Porto Nacional. Estavam a bordo os atletas Lucas Prachedes, Guilherme Noé, Ranuni e Marcos Molinari. Além dos 4, a aeronave levava ainda o presidente Lucas Meira e o piloto Wagner Machado. Todas as regiões do estado de São Paulo vão endurecer a quarentena nesta segunda-feira. A fase vermelha, que permite o funcionamento apenas de serviços essenciais, passa a vigorar das 20 às 6 horas em dias úteis. As regras também vão valer aos sábados, domingos e feriados durante todo o dia. As restrições vão até pelo menos 3 de fevereiro. Segundo o plano, durante a fase vermelha, podem operar apenas serviços essenciais, como supermercados, padarias e farmácias. O atendimento presencial em lojas, restaurantes e lanchonetes fica proibido, mas serviços de delivery podem funcionar normalmente. A cidade de São Paulo completa hoje 467 anos. Em comemoração ao aniversário, o Museu do Ipiranga lança uma exposição virtual sobre as transformações da cidade. A campanha digital São Paulo Território em Construção reúne fotografias do acervo do Museu Paulista e depoimentos de historiadores, arquitetos e urbanistas para apresentar ao público a evolução da cidade desde a sua fundação até hoje. Os fluxos de investimento estrangeiro direto permanecerão moderados em 2021 e os países em desenvolvimento poderão até mesmo ver um declínio acentuado nesse pilar crucial para seu crescimento, alertou a ONU. Além disso, a recuperação não deve acontecer tão cedo e terá a forma de um U, explicou James Han, diretor da seção de investimentos e negócios da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD, em coletiva de imprensa na qual apresentou o relatório anual publicado neste domingo. A Eletrobras comunicou neste domingo que Wilson Ferreira Júnior, atual presidente da empresa e membro do Conselho de Administração, renunciou ao cargo. Em fato relevante, a empresa afirma que a decisão foi tomada por motivos pessoais. Ferreira Júnior ficará no cargo até o dia 5 de março para fazer transição para seu sucessor, que ainda será indicado. Ele deve fazer um pronunciamento nesta segunda-feira. 15 estados e o Distrito Federal vacinaram 580 mil pessoas contra a Covid, aponta consórcio de veículos de imprensa. Demais estados não divulgaram números. Levantamento junto à Secretaria de Saúde aponta que 560.806 pessoas já tomaram dose de vacina. G1, o Globo, Extra, Estadão, Folha e UOL passaram a divulgar dados de imunização no país. Brasil tem mais de 8,8 milhões de casos de Covid-19. 606 mortes foram registradas em 24 horas. O país registrou 8.844.600 casos e 217.081 óbitos provocados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Média móvel de mortes aparece acima de 1.000 pelo quarto dia seguido. O candidato à presidência da Câmara dos Deputados, Baleia Rossi, MDB de São Paulo, afirmou ontem que, caso eleito, analisará com equilíbrio os pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, o deputado disse que cumprirá a Constituição e que não abrirá mão de suas funções se assumir o comando da casa. O parlamentar também questionou se o seu principal rival na disputa, o líder do Centrão, Arthur Lira, PP de Alagoas, teria algum combinado com o Planalto sobre os pedidos de impeachment. O Reino Unido detectou 77 casos da variante sul-africana da Covid-19, disse o ministro da Saúde neste domingo, também pedindo às pessoas que sigam estritamente as regras de lockdown,
como a melhor precaução contra a variante britânica potencialmente mais mortal. Matt Hancock disse que todos os 77 casos foram relacionados a viagens da África do Sul e estão sob observação, assim como os 9 casos identificados de uma variante brasileira. Relatório aponta que a família Bolsonaro lidera ranking de ataques à imprensa em 2020. Presidente, filhos e ministros fizeram mais de 500 atos de hostilidade contra jornalistas, segundo ONG Repórteres Sem Fronteira. A polícia holandesa prendeu o suposto chefe de uma das maiores quadrilhas de tráfico de drogas do mundo, Tse Shiplop, apelidado de El Chapo da Ásia. O cidadão canadense nascido na China é apontado como chefe da organização The Company, que domina um mercado de drogas ilegais avaliados em 70 bilhões de dólares, cerca de 380 bilhões de reais na Ásia. Listado como um dos fugitivos mais procurados do mundo, Tse foi detido no aeroporto Schiphol, em Amsterdã. O herdeiro e principal dirigente da Samsung, Lee Jae-yong, não apelará da sentença de prisão de 2 anos e meio por corrupção imposta pela justiça sul-coreana, anunciou nesta segunda-feira seu advogado. Oficialmente, Lee Jae-yong é o vice-presidente da Samsung Electronics, fabricante e líder mundial de smartphones e chips de memória. Ele foi condenado por corrupção e desvio de fundo no escândalo que precipitou o impeachment e prisão em 2017 da ex-presidente sul-coreana. Marcelo Rebelo de Souza é reeleito presidente de Portugal. Rebelo de Souza teve 60,7% dos votos e a candidata socialista Ana Gomes ficou com 12,97%. André Ventura, do partido de extrema-direita, ficou em terceiro com 11,9%. O índice de abstenção foi de 60,51% em meio ao agravamento da pandemia de Covid-19. No total, o atual presidente teve 2.533.799 votos, enquanto a segunda colocada teve 541.345. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, irá reimpor a partir de hoje a proibição de entrada a quase todos os viajantes não americanos que estiveram no Brasil, Reino Unido, Irlanda e 26 países da Europa, disseram a autoridade de saúde pública dos Estados Unidos à agência Reuters. O então presidente Donald Trump ordenou em 18 de janeiro que as restrições ao Brasil e à Europa fossem suspensas na terça-feira, mas a proclamação de Biden rescindirá essa decisão. O escritório regional da Organização Mundial da Saúde na África fez um alerta sobre a urgência da chegada da vacina contra a Covid-19 a todos os países do continente. Em comunicado, a Organização Mundial de Saúde Regional afirma que a África corre o risco de ser deixada para trás após vários acordos bilaterais e regionais estarem elevando o preço do imunizante. Até o momento, quase 40 milhões de doses da vacina foram ministradas em 50 países de alta renda. Já na África, a única nação de baixa renda a receber os imunizantes foi a Guiné-Conakry. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Após ser alvo de pedido de inquérito, o ministro da Saúde viaja para Manaus sem voo de volta. A Folha de São Paulo. Para 46% dos brasileiros, Dória fez mais do que Bolsonaro contra a Covid, diz Datafolha. O que fala o Datafolha? Críticas da gestão Bolsonaro a Pfizer atestam inabilidade e podem afastar empresa, dizem especialistas. É a manchete do Estado de São Paulo. O Planalto Central, Correio Brasiliense. Manifestantes protestam em frente ao Planalto pelo impeachment de Bolsonaro. O valor econômico. Tirar poder de governador sobre polícias é impensável, diz ministro da Justiça. Estado de Minas. Secretário de Saúde de Nova Lima pede demissão após polêmica com kit Covid. Jornal do Comércio no Recife. Mortes por Covid no Brasil ultrapassam 217 mil e casos somam 8.800.000. Fortaleza, Diário do Nordeste. Em colapso, Rondônia anuncia transferência de doentes com Covid e pede médicos. Porto Alegre, 0 hora. Polícia Civil começa a investigar suspeitas de pessoas que furaram a fila da vacina. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Alberto Pellegrini, sonoplastia de rádio Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora.